orçamentária, a lei orçamentária anual, bem como suas respectivas e com às vezes aprovada. Ata o relatório das audiências públicas realizadas pelo Poder Executivo, incluindo aquelas votadas à prestação de contas realizadas pela Secretaria Municipal do Sistema Econômico e do Sistema de Saúde. Ata de reunião e informações relevantes aos conselhos municipais de caráter deliberativo ou consultivo. Os editais na íntegra, as atas da sessão e os atos de homologação e os contratos firmados em extrato e na íntegra com o respectivo adjetivo quando houver, obedecendo a ordem numérica estabelecida. Os contratos de convênio e de cooperação firmados pela municipalidade, obedecendo a ordem. Os atos relacionados às despesas com a publicidade institucional, declinando o nome da peça publicitária, o órgão ou a unidade administrativa e o projeto ou programa contemplado, os objetos usados, tipo de mídia contratado e o nome do veículo imprensa, quantidade e exerções, publicações, o valor unitário e o valor total. Relatório da deliberação de recursos públicos do município para pagamento de despesas com viagens, servidores, secretários, prefeitos, vice-prefeitos, para fins previsto na legislação municipal pertinente para qualquer localidade fora do município de Guatama. Relação ao governo dos servidores municipais ativos classificados da seguinte forma: servidores efetivos com a respectiva dotação da secretaria, órgão equivalente, diretoria, gerência, distribuídos por órgão profissional com indicação e símbolo, função classificada, eventual desempenhada. Servidores funcionários com a respectiva lotação ou secretaria. Lista das famílias ou municípios cadastrados para a obtenção da casa própria, separados por modalidade de preferência com indicação de data do cadastramento. Tramitação de solicitação de requisições de serviço público endereçadas à municipalidade, inclusive relativa a consulta e exames assentados das unidades da rede pública de saúde. Relação das obras de engenharia da municipalidade concluídas ou em andamento, bem como planilha de serviços das empresas executoras com orçamento sintético global. As proporções concernentes às leis orçamentárias deverão ser excluídas portal em até 2 dias úteis da data da audiência pública de apresentação na Câmara Municipal. As receitas e despesas conforme o relatório de movimentação financeira serão discriminadas da seguinte forma: a receita por origem, o valor conta que recebeu o crédito, a transferência também o número de convênios dos órgãos conveniados, as despesas pelo número de respectivo processo, nota de empenho, benefício, valor. O relatório das despesas com viagens, servidores, secretários, prefeitos e vice-prefeitos deverá ser publicado no máximo 5 dias úteis do relatório previsto da viagem, contando as seguintes informações: agenda cumprida, assuntos e temas tratados com quem foi tratado, resultados obtidos, transporte utilizado, veículo oficial, ônibus, avião, valor total dos recursos liberados para a viagem, valor total das despesas com alimentação, valor total das despesas com passagem, translado no destino, valor total das despesas com hospedagem, valor total de outras despesas. A relação dos servidores públicos municipais deverão ser autorizados dentro de 1 a 7 dias úteis após a publicação dos atos de nomeação, a exoneração ou demissão por órgão, para assegurar a privacidade dos usuários do Serviço Público Municipal de Saúde. As informações da alimentação solicitadas de exame e procedimento devem ser vinculadas ao portal apenas com o número de identificação do cartão do SUS ou correspondente à unidade de saúde vinculada à data horário em que o agendamento foi realizado e a data horário do local previsto para o atendimento. Os dados e informações disponibilizadas deverão ser vinculados no tempo determinado, permitindo que o cidadão possa acompanhar a evolução das receitas, despesas, programas e projetos municipais. A interrupção temporária do serviço só poderá ocorrer em caso de problema técnico do serviço, sistema ou equipamentos próprios ou contratado pela administração para o funcionamento do portal. Os problemas técnicos que se refere ao CAP deverão ser comprovados mediante lado assinado por profissional habilitado para a área de informática e publicado no portal em até 24 horas, contado a partir do restabelecimento do serviço. O portal de transparência pública de Guatama deverá assegurar a recuperação integral de dados em caso de problema técnico ou ataque de hackers. Para permitir ao cidadão a localização de qualquer dado ou informação de interesse público divulgado conforme disposto nesta lei, o portal de transparência pública de Guatama deverá disponibilizar mecanismos eficientes de busca para facilitar os internautas a compreensão e os dados e informações disponíveis. O portal de transparência pública do município de Guatama deverá conter glossários com a definição dos termos técnicos
em linguagem popular. Para auxiliar o cidadão na localização, compreensão e utilização dos dados e informações verificadas do Código de Transparência, poderá disponibilizar entre outras seguintes ações: manual de navegação, também conhecimento por mapa de estágio, apresentar em forma de todas as estruturas dos conteúdos disponíveis no portal. Perguntas frequentes apresentam respostas para dúvidas mais comuns do cidadão em relação aos dados disponibilizados no portal. Link apresenta guia em nome definitivo, site de instituição do governo relacionado aos temas de transparência, cidadania e controle do recurso público. Subordina-se às disposições dessa lei, além dos órgãos administrativos diretos, os fundos pessoais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo poder executivo do município. Negar, omitir, retardar ou adulterar dados e informações de interesse público ou prestar declarações falsas sujeitar ao responsável, inclusive ao chefe do poder executivo, as finalidades contidas na lei. O poder executivo adotará as medidas necessárias em função do disposto no presente lei em 180 dias com a data de sua publicação sob pena de responsabilidade. A execução do disposto nessa lei não implicará qualquer aumento nas despesas da nossa cidade, devendo o portal de transparência e iguação ser implementado com os meios materiais disponíveis e com o apoio do funcionário já existente do servidor do município. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Novas peças de legislação brasileira vem garantindo crescentes níveis de transparência da administração pública em suas três esferas. A lei complementar 101 de 2000, conhecido como Lei de Responsabilidade Fiscal, constituiu-se em um marco, um modelo de gestão fiscal do Estado brasileiro, dando início à materialização da desejada transparência com a ampla divulgação, inclusive no meio eletrônico de acesso público dos planos orçamentários e lei de diretrizes orçamentárias, das prestações de contas e respectivos pareceres prévios emitidos pelo Tribunal de Contas e dos relatórios resumidos da execução orçamentária e da gestão fiscal. Apesar dessa iniciativa, a sociedade geral e de forma especial o Poder Legislativo no âmbito municipal se ressentem da pouca instrumentação para compreender a efetivação e ocorre com o dinheiro da coletividade. O que interessa à sociedade é saber onde vem, onde e como foram aplicados os recursos públicos. Para que esse desejo coletivo seja atendido, não resta dúvida de que o vereador precisa de debruçar com mais empenho o ofício antigo sobre a sua função fiscalizadora, que é tão importante quanto a atividade legislativa, acompanhando de forma mais apurada as contas e os atos de gestão fiscal do Executivo. Da mesma forma, torna-se necessário repensar a forma de prestação de contas e é para viabilizar essa nova abordagem de fiscalização dos atos e gastos públicos que solicito o apoio dos vereadores para a aprovação do presente projeto de lei que visa inserir e passando no rol dos municípios que situa na vanguarda da transparência administrativa, com a criação do portal de transparência pública de Iguatão. Caso das sessões da Câmara Municipal de Iguatão, 28 de janeiro de 2010. Daniel Luiz Vieira. O projeto, assim como o projeto não é relevante, eu coloquei em votação hoje. Eu voto é contra. Presidente, eu também vou votar contra o projeto. Eu voto é contra. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui, vereador, seguinte, eu acho que nós estamos aqui o seguinte, para algum projeto que for somar alguma coisa, tudo bem. Mas nós ficar aqui parindo regra, aí não. Aí não tem jeito. Isso aí, eu acho que é o seguinte, esse é um caso, isso foi ido aí, apesar que não passou nas comissões, discutindo nas comissões, representou, é caso do Ministério Público, é caso da polícia, do Tribunal de Contas. Agora eles subiram isso para a Câmara, o que é isso? Eu sou contra. Eu sou contra. Eu apoio o vereador N. Nós estamos pegando uma responsabilidade que não é, nesse caso desse projeto, cabe a nós nesse momento desse projeto aí não. Senhor presidente, colegas, vereadores, primeiramente, ao vereador Antônio Davi, olha o projeto de lei em questão. Eu acho que, a exemplo do portal de transparência do governo federal, a gente tem livre acesso e pode ver os atos do governo, utilizar da internet, né, esse meio de comunicação que é barato, que é um meio de comunicação eficaz e hoje acessado, diga-se, por maioria da